para que nós possamos, Senhor, nos abrir a tua palavra, Senhor Jesus, venha dar sabedoria para que nós possamos dar esta aula. Meu Deus, abençoe a cada lugar que você clicar, aparece. Senhor, para que possa aprender, Senhor, a tua palavra que eu te peço, te agradeço. Amém. A leitura, ela começa dizendo assim, no versículo 15. Pelo que ouvindo, eu também que há entre vós, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, na lição de hoje, ela tem como tema a iluminação espiritual do crente. Aí eu busquei, apenas assim para nós entendermos um pouco, o que se trata da iluminação. Temos que entender que iluminação não tem nada a ver com o iluminismo, né? A iluminação, para nós cristãos, eu peguei uma definição do dicionário bíblico Wycliffe, que diz assim: iluminação é um termo teológico usado para expressar a maneira pelo qual o Espírito Santo deixa claro para o homem a palavra de Deus. Ou seja, Paulo orou para que a igreja tivesse os olhos do entendimento iluminados, seja esclarecido. Então, quando Paulo está falando aqui com os nossos irmãos de Éfeso, ele estava falando que ele queria que todos tivessem o entendimento da revelação de Deus através da palavra. E eu peguei a lição, para não ficar muito cansativo, tentei fazer uma enxugada, então eu não vou fazer dessa vez fazendo a leitura por completa da lição. Eu peguei, dei uma enxugada, então eu vou estar falando tema por tema, e para a gente já ir direto aos assuntos que é mais importante. No capítulo 1 desta lição, nós vamos falar sobre a esperança da vocação e riqueza da sua glória. E já o 2, nós vamos falar a sobreexcelente grandeza e força do seu poder. Então, eu peguei esses 2 capítulos e coloquei junto no primeiro capítulo, porque ela é uma continuação do outro. Ela é uma continuação do outro. E depois só vai falar mais especificamente para a igreja atual. Então, eu já vou direto aqui no tópico 1 e tópico 2. No tópico 1, então, nós começamos aqui no subtópico 1, quando fala de ação de graças. Quando nós vamos ler o capítulo que nós acabamos de ler, que é o capítulo 1, que ainda nós estamos no capítulo 1, né? Até o final da lição nós chegaremos no capítulo 6. Mas ainda nós estamos no capítulo 1. Quando ele começa falando sobre ação de graça, nós vemos o capítulo 15 e o versículo 15, perdão, o versículo 16, a parte A,
porque Paulo ele vem dizendo, né, pelo que ouvindo, eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, até a parte A somente. Ou seja, ele está agradecendo a Deus, fazendo uma ação de graça pelos eleitos, pelos irmãos de Éfeso. E qual seria o motivo dessa ação de graça? Essa ação de graça que Paulo estava fazendo era por todas as bênçãos espirituais, aquelas que nós já estudamos na lição de número 2, mas e depois foi reafirmada na lição de número 3, que essas bênçãos espirituais, elas são a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Então vamos lá. Quais sejam as bênçãos espirituais que Paulo estava referindo ao fazer essa ação de graça? São 4 coisas, para vocês lembrarem aí. Vão aí memorizando, ou se vocês quiserem falar junto, já que não sai no áudio aqui, vocês podem falar para vocês conseguirem guardar melhor. Essas bênçãos espirituais são a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Como nós já estudamos na lição de número 2, nós falamos aqui a respeito das bênçãos espirituais que são diferentes das bênçãos materiais. Então, as bênçãos espirituais, elas são apenas destinadas para os salvos, né? Para os crentes, ou seja, para os eleitos, que são bênçãos que, por mais bom que outra pessoa seja, por mais que outra pessoa seja trabalhador, mas se ela não tem o Espírito Santo, se ela não entregou sua vida a Jesus, ela não faz parte, ela não recebe essas bênçãos. Então, o apóstolo Paulo ele começa fazendo uma ação de graça pelas bênçãos espirituais dos eleitos, né? Dos salvos, que era o povo ali de Éfeso. Já a respeito da intercessão, que daí vem na parte B do versículo 16 até o versículo 18, ele acaba de fazer, então, aqui a sua ação de graça, ele começa dizendo assim, lembrando-me de vós nas minhas orações. E nós temos que entender que Paulo está escrevendo uma carta dizendo o que ele faz na ausência desses irmãos. Então, ele está falando assim, eu lembro de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Então, nessa intercessão que Paulo ele faz quando ele está na ausência do povo ali, ele está pedindo para que Deus venha dar sabedoria, que Deus venha dar entendimento, para que os crentes de Éfeso recebessem a capacidade de compreender. Compreender o quê? Compreender as bênçãos que eles estão recebendo, as bênçãos que eles já receberam. E quais são essas bênçãos? Número 1, a esperança da riqueza da herança. E 3, a grandeza do poder de Deus. Ou mais lá na frente, nós vamos falar dessa grandeza do poder de Deus, sobre a excelente grandeza. O que eu acho interessante aqui de Paulo é que Paulo é um pregador muito sábio, um pregador que todos nós sabemos, né? Um teólogo de alto nível, mas quando ele recebe esse dom de interpretar as sagradas Escrituras, interpretar as revelações de Deus, ele não quer ficar com isso apenas para ele. Então, o que ele faz? Ele pede a Deus para que Deus também dê o espírito de revelação, o espírito de sabedoria para aqueles a quem ele já evangelizou, para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Então, ele não é um pregador que, quando ele descobre algo, uma revelação de Deus, ele fica aguardando para um momento oportuno, para que quando a igreja estiver cheia, em um congresso, ele chega e fala assim, eu vou mostrar uma revelação para vocês, para que o pregador saia enaltecido, dizendo, olha como que Deus deu uma revelação para ele. Pelo contrário, Paulo, ele ora a Deus para que aqueles crentes também, que não é apóstolo, que não é presbítero, que não é diácono, que é apenas um membro da igreja, ele ora para que
mesmo entendimento, que é a iluminação espiritual. Ele pede para que o Espírito Santo ilumine os entendimentos dessas pessoas. E, refrisando aqui, porque é através dessa parte da intercessão é que a lição vai ficar um pouco mais estendida e nós vamos acompanhar. Então, qual é o que ele pede para que os crentes tenham a capacidade de compreender? Compreender a esperança da vocação, ou seja, da chamada, ou seja, da vocação. E eu vou estar falando aqui logo no subtópico 2 sobre a esperança da vocação, que aí ele está ainda no versículo 18 que nós lemos, que vai dizer assim, que tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Então, quando ele vem falar aqui a respeito da vocação, ele fala assim, o que quer que o homem consiga compreender, sem precisar ele apenas estar ensinando, mas que os crentes possam entender sobre a chamada, sobre que Deus chamou as pessoas ainda no passado. Tudo isso nós já estudamos na lição anterior, mas agora se trata de um tema específico. E se eu tá assim, aberto, eu vou pedir para o pastor Marcos estar lendo aí, pastor, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que fala sobre que Deus chamou as pessoas ainda no passado, lá na eternidade. O senhor pode ler, pastor? Posso sim. 2 Timóteo 1 e 9. 2 Timóteo 1 e 9, para isso eu só vou abrir aqui meu... Tá, peraí, calma aí, gente, que eu tô fazendo um bem bolado aqui no meu... Só um minutinho. Eu mexi... Ah, tá. Estava mexendo errado aqui, gente. Desculpa aí. 2 Timóteo 1 e 9 diz o seguinte. Estão me ouvindo, pessoal? Estão, né? Diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Tá? Agora eu vou ler mais rápido, tá, pessoal? Porque eu estava abrindo a lição aqui que estava fechado. Deu para ouvir aí? Então, através dessa leitura, nós podemos entender que o Paulo passando e pedindo para que Deus desse esse entendimento para os Éfesos, que nós fomos escolhidos lá no passado, fomos escolhidos não segundo, que está em Romanos 5, versículo 8, vai dizer assim que Deus, ele prova seu amor para conosco, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a nossa vocação, nosso chamado, não foi para os nossos, não é porque nós somos bons, não é porque o povo de Éfeso era um povo bom, um povo merecedor. Não, eles foram chamados mesmo sem ser merecedor. Aí, a parte 2 vai dizer assim, a chamada abrange o serviço e santificação no presente. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós fomos chamados lá no passado. Fomos chamados lá na eternidade, muito mesmo antes de nós nascermos. Mas essa chamada, ela abrange o nosso serviço e santificação no presente. E aí entra a questão do nossos frutos. Tanto é que Jesus disse, não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, tá em João 15, 16. Eu escolhi para que vocês vá e desfrutos. E o nosso fruto permaneça. Aí nós vamos para Gálatas capítulo 5, e lá tem a explicação sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. Então, quando nós estamos no fruto do Espírito, nós automaticamente, não é que nós temos que dar esses bons frutos. Se nós estamos com o Espírito Santo, automaticamente nós damos esses frutos bons. E esses frutos nós só damos no presente, porque não tem como eu dar um fruto no futuro ou no passado. Porque o fruto agora está relacionado à pessoa
que foi eleito. E, em terceiro lugar, a participação da glória no futuro. Então, essa esperança da vocação, ela abrange isso daí, mostra que nós somos escolhidos no passado, ela abrange nós no presente, que é a nossa santificação e os nossos frutos, e a nossa participação da glória no futuro, que aí nós vamos participar lá na eternidade, após o arrebatamento da igreja. Essa participação, além da vida eterna, nós temos, além da vida eterna, ainda a esperança de conhecer Deus face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, Paulo está dizendo, né, que, por enquanto, nós conhecemos Cristo através de uma engínima, ou através de um espelho. E em outras traduções, eu li em várias traduções isso daí, para entender melhor essa palavra, em outras traduções vai dizer assim, que nós conhecemos Jesus como se nós estivéssemos olhando através de um espelho humano, um espelho turvo, que nós não conseguimos ver realmente a realidade. Mas quando nós chegarmos lá, nesse futuro que ele está dizendo, que é após o arrebatamento da igreja, os de Éfeso, que agora estou falando especialmente do povo de Éfeso, eles vão ver a Jesus face a face, assim como realmente ele é. A gente vê ele de forma embaçada, né? Tem uma tradução que fala assim, a gente está vendo Jesus, ou está vendo a dispensação de forma meio embaçada. Mas vai chegar um momento que nós vamos ver de forma nítida, né? Nós vemos segundo o nosso entendimento. Através do que nós lemos sobre Jesus, nós criamos uma imagem. Só que a nossa imagem ela não é perfeita. Então, ela é uma imagem embaçada. Agora, por mais que nós tentamos desenhar Jesus o mais perfeito possível, nós não conseguimos chegar de maneira nenhuma ao mínimo da perfeição. Então, quando chegar nesse dia, e é isso que o apóstolo Paulo estava orando, para que eles tenham essa esperança, a esperança da chamada deles, que abrange o passado, o presente e o futuro. Né? Ô, Levino, deixa eu cortar um pouquinho você aí. Pode falar. Mas essa parte é que Deus chamou as pessoas no passado, ela é forte, hein? Que está lá em Timóteo, que eu li lá, né? Que nos salvou e chamou... que nos salvou e chamou com uma santa vocação. É uma coisa extraordinária, né? Na verdade. Porque então, tanto é que mais à frente nós vamos estudar, vai falar aqui que é a terceira parte que eu vou falar aqui, que vai ser sobre a excelente grandeza do seu poder, vai explicar um pouco mais sobre isso daí, que ela é muito forte mesmo. É somente através do poder de Deus. Nós não temos como comparar esse poder de nós sermos escolhidos lá no passado, né? Então, é uma coisa assim muito interessante. Então, aqui, como eu já falei, no tópico 1 e ainda no subtópico 1, que foi selecionado aqui as três coisas: a esperança da chamada, que eu acabei de falar aqui, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus, que depois eu vou falar lá na excelente grandeza, né? Da sua herança, que já está no subtópico 3, aqui no versículo 18, ele vai dizer assim, na parte B, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Para eu explicar sobre essa esperança da nossa esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. Para eu explicar aqui essa questão da riqueza e da herança, então até o comentarista ele colocou na lição primeiro a herança para depois explicar a riqueza. Por que ele fez isso? Porque a herança, nós podemos falar de uma maneira generalizada. Então, o que significa herança? A herança, ela enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, né? Por quê? Porque quem aceitou Jesus, está lá em João, aquele que receber, tem o direito de ser chamado filho de Deus. Se ele agora é chamado filho de Deus, logo ele também
tem parte na herança. E Gálatas, lá em Gálatas está capítulo 4, ele está cheio desses versículos falando aí sobre as heranças, Hebreus também. Então, vários textos da Bíblia vai falar sobre essa herança que todos têm. Agora, qual seria essa herança? Por isso que o comentarista colocou aqui de maneira inversa. Essa herança é uma riqueza. Aí nós vamos lá, mas o que seria essa riqueza? A riqueza seria as maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. E o que seria essas riquezas, então, que acompanham o plano da salvação? Perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, mais uma vez, nós estamos falando aqui sobre essas bênçãos espirituais, que é diferente de uma bênção material, que é uma bênção que ela só é destinada para o salvo. Por quê? Porque o perdão dos pecados, o perdão mesmo de nós ser regenerado, ser uma nova criatura, ela é específico para aqueles que entregam a sua vida para Jesus. E adoção de filho, você ser adotado por Deus, até na outra lição o pastor até falou sobre isso, de nós sermos adotados, porque Jesus ele veio como o unigênito. Só que quando ele subiu como primogênito, porque agora ele falou assim, agora não, agora eu sou primogênito, mas agora eu tenho outros irmãos, tenho o Levino, tenho o Marcos, tenho a Adriana, enfim, tenho todas essas pessoas aí como meu irmão, porque agora foram todos adotados pelo mesmo pai. Então, essa adoção é apenas para os salvos. E as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. E uma delas, como já falei aqui um pouco atrás, é a grande esperança. Até tinha muitos hinos que a gente cantava antigamente, que falava muito sobre a esperança de conhecer Jesus como realmente ele é. Até aquele hino lá, Rosto de Cristo, né? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Aí tem a parte que fala assim, eu não creio no Cristo vencido. Isso daí é uma falsa inspiração do pintor. Ou seja, por mais inspirado que o pintor tenha, ele não consegue fazer uma verdadeira imagem de Cristo. E essa bênção vai ser entregue para nós somente no porvir. Então, essa é a riqueza, a maravilhosa riqueza das bênçãos do Senhor. Ô, Levino. Se o pastor quiser fazer algum comentário. Eu quero fazer um comentário aqui, porque é muito profundo. É difícil você falar sobre isso numa lição aqui meio corrida. Vai cair aí, depois nós vamos voltar de novo, tá? Todo mundo volta aí. É o seguinte, a riqueza da glória da sua herança. Ó, olha bem, gente, a gente tem que ler só esse título 3 aqui, esse título 3, a gente deveria ler umas 50 vezes, para você entender, ó, as riquezas da glória. Riquezas da glória da sua herança. É porque é o seguinte, as pessoas acham que a salvação é só você ir lá no céu e depois ficar lá vendo o pessoalzinho tocando harpa, e está entendendo? Mas quando você vai lá em Efésios capítulo 1, no versículo 18, diz assim, ó, o versículo diz assim, ó, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Entenda bem, ó o texto. Não é um texto que você tem que ler uma vez, tem que ler várias vezes para que você possa entender o texto, ó. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Isso que significa o quê? Abrir a sua mente para que saibais quais seja a esperança da vocação, da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E depois volta aí no verso 19, se você for ler, logicamente eu não quero sair do contexto aqui. Mas eu estou falando, meus irmãos, da glória, da herança da glória de Deus, além da salvação. E entenda bem, é por isso que eu estou falando, eu não quero fugir do contexto, mas eu quero falar sobre a glória de Deus. E esse texto aqui, depois você vai lá, o qual há sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da sua força e poder, está falando aqui de majestade, de glória, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo-se à sua direita nos céus, ó, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio de todo que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro.
né? E aí diz assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quer dizer, eu vou falar coisa aqui que depois não vai dar para nós continuar, porque não é esse aqui, mas eu estou falando sobre um pouco sobre as riquezas da glória de Deus, para as pessoas achar que a salvação não é só ir no céu, ver anjinho cantando, tocando harpa, etc, etc, né? Existe uma glória tremenda. E Cristo estará completo quando o corpo estiver junto com ele, que é a cabeça. Quando a igreja gloriosa estiver com Cristo, então se começa algo que não está escrito na Bíblia, assim, de forma nítida, mas de forma assim, tá muito, muito turvo para nós, na verdade. O apóstolo Paulo diz que ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Quer dizer, eu não sei explicar, eu não sei falar, eu vi coisas que tá fora do nosso alcance imaginário. Precisa abrir os olhos do nosso entendimento para que entendamos essa coisa extraordinária. Ó, quando você olha o universo de Deus, e você vê o nosso mundo lá, a Terra, você vê que nós somos uma coisa insignificante numa criação extraordinária. Então, existem muitas revelações que Deus fará, existe muita glória, muita riqueza, além da nossa salvação, mas uma das maiores é a salvação, porque sem ela você não vai desfrutar de tudo, né? Jesus diz, aonde eu estiver, vós estejais também. Quer dizer, Jesus não vai ficar estático, entenda bem. São coisas extraordinárias que está em textos assim que muitas vezes nós passamos batido, nós não entendemos, irmãos. Mas nós estamos falando aqui sobre a eleição, sobre a predestinação, estamos falando aqui sobre algo extraordinário, que são os privilégios de serem vocacionados. As pessoas acham que trabalhar para Jesus é besteira, é banal. Não, essa lição está ensinando muita coisa interessante, tá? Eu não quero tomar tempo aqui, deixa o professor continuar. Eu acho que se falta uma Ana, mas ela já volta já. É que uns são mais... Vamos procurar o link, então demora um pouquinho mais. Mas pode começar. Pode continuar. Então, antes de eu continuar aqui, eu vou... Você até colocou um fone. Eu vou falar uma coisa que o pastor estava falando agora mesmo, a respeito de quando nós... eu era novo ainda, sempre ouvia um pastor falando, pastor muito simples, ele falava assim, Deus tem preparado algo para nós que foge da nossa realidade. Né? O pastor Diodato, né, ele é vivo até o dia de hoje, talvez ele fale isso ainda, ele sempre falou assim, se Deus me escolhesse, me elegesse para que eu fosse ao céu, para ser um faxineiro e tivesse que limpar todo o chão lá do céu, eu já estava feliz demais. Só que o que Deus tem reservado para nós é coisa que vai muito além do nosso entendimento. Sim. E estou falando de um pastor que acho que talvez nunca foi numa escola. Mas porque ele lia as escrituras e ele conseguia compreender que a revelação ela era muito profunda e que não chega ao nosso entendimento, né? Mas continuando aqui, como eu tinha falado aqui no início, sobre a oração. Então, primeira, ele queria que a esperança da chamada, da vossa vocação, que eles tivessem entendimento sobre a esperança da chamada da vocação, que nós já falamos, sobre as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. E eu vou falar já sobre a excelente grandeza, né, que é o que já está no tópico 2, no subtópico 1, que daí é a continuação ainda do tópico 1 ainda. Então vamos lá, sobre a excelente grandeza do seu poder. No versículo 19, na parte A, até o pastor já leu, mas eu vou ler novamente, diz assim, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder. Aí eu preciso falar aqui um pouco sobre o que seria essa sobre excelente grandeza do seu poder. A palavra sobre excelente
que foi traduzida para nós, no grego, a palavra é uberbalo, que o significado dela é extraordinário. Não tem outra palavra para a gente dizer sobre essa grandeza, a não ser assim que chega mais próximo da língua portuguesa, é extraordinário. Aí quando fala assim, é excelente, né? Extraordinário, grandeza. A grandeza no grego é megitos. Acho que é assim, eu não sei ler em grego, né? Que significa enaltecer a magnitude do poder de Deus. A palavra poder aqui, ela é dunamis, que significa fora de medida. É um efeito miraculoso. Então, quando Paulo estava falando sobre a excelente grandeza do seu poder, nada mais, nada menos, que chega um pouquinho mais perto para o nosso entendimento, ele estava dizendo assim, é um extraordinário enaltecimento magnífico de Deus que não tem uma medida para se expressar. E aí nós pegamos assim, vem assim os versículos da Bíblia, assim, os mais conhecidos. Aí eu vou lá para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que o apóstolo João, quando ele está escrevendo, ele fala assim, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Por que tal maneira? Porque não tem outra palavra para colocar o grande amor de Deus, porque ela sai do nosso controle. Ela é exclusiva de Deus. Então, a sobreexcelente, o pastor Marcos já deu uma explicação sobre isso, foi muito bom. Ela não tem assim um entendimento que chega ao nosso conhecimento, porque ela simplesmente é maravilhoso, ela é miraculoso, não tem como se expressar essas palavras. Já no versículo 19, ainda na parte B, ainda fala assim, sobre nós, os que cremos, segundo, aí vem mais 3 palavrinhas, operação da força do seu poder. Aí nós vamos tentar traduzir para o português de uma melhor maneira. Aqui a palavra operação no grego significa energia, que significa eficaz. Já a força, ela vem da palavra kratos, que significa intensidade. E a palavra poder, ela é ishus, que significa poder inerente de Deus, ou seja, inseparável ou unicamente de Deus. Quando se fala inseparável, é que se está tratando de um poder que é de Deus, que não pode ser separado de outros atributos de Deus, que é do amor, né? Que é da misericórdia. Então, é o que nós estamos dizendo aqui, que Deus nos escolheu lá no passado através dessa excelente grandeza do seu poder. Ou, vamos dizer assim, ele nos escolheu lá no passado extraordinariamente para enaltecer a magnitude de Deus, que não tem medida para se expressar, é fora de medida, é algo extraordinário, é miraculoso, não tem como se expressar esse poder. E até eu estava observando, quando, após a descida de Atos dos Apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, o povo ficaram tão pasmado, tão assustado com tantos sinais e prodígios que era realizado pelos apóstolos, que eram sinais, maravilhas e prodígios que não era explicado. E o apóstolo Paulo aqui, para os Éfesos, ele está querendo que os irmãos de Éfeso tenham esse mesmo sentimento, tenham essa mesma autoridade para poder viver esse mesmo milagre que os irmãos lá, que os apóstolos viviam. E esse poder está disponível a nós também, quando nós buscamos realmente ele de coração. Então, aqui estou finalizando sobre o tópico 2. No subtópico 2 vai falar assim sobre a força, depois o pastor pode dar uma reforçada, sobre a força do poder divino. Versículo 19 ainda a parte B que eu falei, aí vai falar assim, Paulo apresenta 3 exemplos
desse magnífico poder, né? Não temos palavra para expressar. E esses 3 exemplos que Paulo ele mostra que através essa excelente grandeza do poder de Deus opera, ele colocou 3 coisas que fogem totalmente da nossa realidade. A primeira, a ressurreição de Cristo. Porque Cristo morreu e foi diagnosticado que estava morto. E se fosse hoje, teria passado por todas as juntas médicas para provar que realmente ele estava morto. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. É algo que não tem explicação científica, não tem explicação na medicina, não tem. E logo Jesus, que nós sabemos que a morte de Jesus, Jesus foi espedaçado, Jesus foi chicoteado, os órgãos internos de Jesus, né? Eu vi uma vez um pregador pregando e ele falou assim que ele estava estudando juntamente com o médico e o médico falou assim, aquelas chibatadas que Jesus levou, ele não precisava nem ter passado pela cruz, porque só na chibatada já estourou todos os seus órgãos internos. Então não tinha possibilidade nenhuma da ressurreição de Jesus falando na medicina. Não tinha cura para ele, mesmo que ele tivesse quase morto, não tinha cura. Agora Jesus morreu, ao 3º dia ele ressuscitou. Olha a excelente grandeza do poder de Deus. A segunda, sua ascensão ao céu e se assentar à direita de Deus. Jesus, ele desafiou a lei da gravidade. Né? Ele subiu ao contrário do que se estivesse no ar, você teria que cair. Não, Jesus, ele subiu ao céu. E a terceira é a sua elevação, que está acima de todo o domínio, que daí é o que o pastor Marcos acabou de ler aqui a respeito da exaltação de que Jesus ele está acima de todos os domínios. Tanto é que nós já estudamos sobre isso, que vai chegar um momento que todo joelho vai ter que dobrar perante o Senhor. Então, são essas 3 coisas, né? 3 exemplos, são muito mais, mas esses 3 exemplos que Paulo ele coloca aqui para os irmãos de Éfeso, sobre a ressurreição, que é a partir do versículo 20 até o versículo 22, a ressurreição de Cristo, a ascensão ao céu e a sua elevação acima de todo o domínio. Glória a Deus. E aqui, pastor, eu estava preocupado para não deixar a aula muito longa. No tópico 1 e o tópico 2, ele vai falar mais especificamente sobre a igreja de Éfeso. Mas no tópico 3, agora ele vai trazer a realidade, né, nessa lição, para nós agora, na atualidade. Nosso exemplo, né? Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Aqui no subtópico, no tópico 3, então, no subtópico 1, ele vai começar a dizer assim, Cristo, a primícia dos que dormem. Né? Então, nós vemos no versículo 20, né, que fala que ele manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, versículo 22 e também o versículo 52, eu gostaria que o pastor Marcos lesse novamente para mim aí. 1 Coríntios 15 e o versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quer dizer, o primeiro dos que dormem, né? Então, se ele é o primeiro, significa que nós também vamos dormir e vamos ressuscitar. Versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, assim como todos morrem em Adão, porque até Jesus morreu, só que Jesus ressuscitou, todos nós seremos ressuscitados. E o versículo 52. Verso 52? O verso 22 ou 52? Verso 52. Espera aí. No momento, no abrir e fechar
de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então aqui está dizendo, se Cristo é o nosso exemplo, ou seja, tudo que ele passou, nós vamos passar, está dizendo que ele é a primícia dos que dormem. Se ele dormiu, nós também vamos dormir, a não ser que nós seremos arrebatados antes disso, né, que é a nossa esperança. Aí, no versículo 52, vai dizer assim que nós seremos ressuscitados. No capítulo 4, no versículo 14, versículo 16 e 17, pode ler também, pastor? Capítulo de 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha a grandeza do poder de Deus. Nós não vamos apenas morrer, nós vamos morrer e ressuscitar, porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também vamos morrer e vamos ressuscitar. Aí o versículo 16 e 17 finaliza dizendo: Dizei-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essa é a promessa da nossa esperança. Cristo sendo o nosso exemplo. No 2, né, ele vai falar sobre Cristo à direita de Deus. Então, Cristo ele subiu, está à direita de Deus, está reinando lá. E a promessa que ele também fez é que nós vamos reinar também com ele. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, eu gostaria de ler também. Timóteo 2 e 12. Timóteo 2 e 12. Esse não está aqui na lição, tá? Não, isso aí eu peguei por fora. Espera aí, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Timóteo 2 e 12. Que eu deixei o celular cair, né? Espera aí, gente. Espera aí que a minha Bíblia... Timóteo 2 e 12, filho. Abre. Espera aí, já abri a Bíblia. 2 Timóteo 2 e 12. 2 Timóteo 2 e 12. Diz a palavra do Senhor Jesus. Se não... 12, né? Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Então, no subtópico 2, está falando que Jesus foi levado à direita de Deus, e ele está lá reinando para todo sempre. Mas a promessa que está aqui no 2 Timóteo capítulo 2, diz que se nós suportarmos até o fim tudo que nós estamos passando, nós também vamos reinar com ele. Então, tudo que Jesus passou, nós estamos passando. Tudo que Jesus está sendo exaltado, nós também seremos exaltados. Então, é uma coisa assim extraordinária que, como o pastor Marco já falou, ela foge do nosso entendimento. Porque nós não estamos sendo escolhidos apenas para ser salvo. Não, você simplesmente não vai para o inferno, você vai para o céu. E lá você vai ficar sentado num cantinho lá. Não, nós vamos reinar. É algo extraordinário. E no 3, né, depois nós podemos fazer aqui uma recapitulação. E no 3 fala assim, Cristo exaltado sobremaneira, que é no versículo que nós lemos aqui de Efésio, né? No versículo
20 em diante, né, que manifestou a Cristo, ressuscitando dos mortos. Versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade, e domínio de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E suja seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, e que é seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, aqui nessa questão do exaltado, nós temos aqui um duplo benefício para a igreja. Primeiro, Deus fez Cristo a cabeça da igreja, que é o que nós acabamos de ler aqui no versículo 22. E segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, mesmo nós aqui na Terra, nós somos a expressão de Cristo. Por isso que quando o povo olha para uma pessoa salva, para uma pessoa que é salva, lavada, remida no sangue do Cordeiro, eles olham assim de uma maneira diferente. Ele vê em nós algo que eles não conseguem explicar, né? O mundo, as pessoas que nós conhecemos aí fora aí que não têm esse conhecimento de nós, eles falam assim de uma maneira assim que parece que eles não conseguem explicar o que eles estão vendo em nós. Mas o que seria isso? É o nosso resplendor. Nós estamos, o resplendor de Cristo em nós, nós estamos tendo a expressão plena de Cristo em nossa vida. Além dele ser a nossa cabeça, a cabeça da igreja, a igreja reflete o rosto dele aqui. É uma coisa assim que só na eternidade para nós conseguir entender mesmo esse mistério tão grande, né, pastor? Verdade. É um assunto que se você então, começar a viajar, você não sabe onde você vai chegar, né? Porque a gente não tem imaginação para chegar até o objetivo de Cristo, né? não. O verso 2 e 6, acho que de Efésios, diz, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, né? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, tem coisa que a gente não faz ideia do que a gente vai usufruir, entendeu? O apóstolo Paulo escreveu, eu não me lembro agora, mas o senhor vai lembrar aí, eu acho que é em Romanos, não sei o capítulo, não me lembro, que diz assim, aquilo que o olho não viu, que o coração não sentiu e não subiu para o entendimento do homem, é o que Deus tem reservado para os seus. É mais ou menos assim nos versículos. É uma coisa que foge totalmente da nossa lógica humana, o que Deus tem preparado. E essa lição aqui sobre Éfeso, ela está sendo tão interessante porque estudamos versículo por versículo. Para os irmãos terem ideia, nós estamos já na lição de número 3 e ainda, na lição de número 4, e ainda nós estamos no capítulo 1 ainda. Aí nós vamos ter a lição de número 5, 6, 7 e eu acho que até o 8, só do capítulo 2. Você vê a riqueza da carta aos Efésios. Daí sim, nós vamos, acho que na lição 9, capítulo 3. E vamos ficar mais umas 3 lições no capítulo 3, para depois vir capítulo 4, 5 e 6. Vamos finalizar na última lição no capítulo 6. É o livro de Éxodo completamente. É que às vezes nós lemos, assim, como o pastor falou, um versículo nós temos que ler umas 500 vezes. Para procurar assim, entender. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Éfeso, que precisa ter um profundo conhecimento. O apóstolo Paulo parece que ele estava querendo fazer assim, eu vou tentar tirar daqui todo o entendimento que eu estou tendo e passar na cabeça de vocês. Né? Era isso que o apóstolo Paulo queria fazer através dessa expressão. E isso serve para nós também, que nós temos que buscar conhecer a palavra de Deus, a revelação, através do Espírito Santo, porque ela é muito rica, não é só apenas uma leitura diária, assim, de ler e passar desapercebido. Cada versículo, cada vírgula, cada palavra, ela tem um significado muito grande mesmo.
O Levino, eu sei que você já vai Oi. chegar aqui, mas lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 56 lá, que de uma forma bem extraordinária o apóstolo Paulo, ele parece que ele vibra, ele sente um regozijo, uma alegria, uma coisa extraordinária, que ele diz assim, ora, no 55 ele diz, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque ele sabe que Jesus vai ressuscitar, né? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Jesus venceu a lei. Tanto é que do velho homem, antes de Jesus ressuscitar glorioso, ele derramou todo o seu sangue. Então, toda a sua vida, todo o seu sangue, toda a propiciação foi derramada no Calvário. Ele não tem sangue, não tinha sangue nenhum, até porque por isso não tinha prova nenhuma que ele poderia estar vivo, né? Além de ser massacrado, o corpo foi ali, né? Trucidado, ainda não tinha sangue nenhuma, né? O sangue é a vida, né? Mas ele diz assim no verso 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por nós, o Senhor Jesus Cristo. No verso 58, eu sempre cito esse versículo, né? Mas para que os irmãos entendam a glória que Deus tem reservado para nós, aqui não estou falando de salvação somente, não, irmãos. A salvação é uma das maiores vitórias, mas aqui diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aí você fala assim, aqui não está falando de trabalho para salvação, porque para salvação já teve o sacrifício. Você está entendendo? É para ser partícipe desta glória que ele tem reservado. Que você está falando, o que o olho não viu, o que o coração não sentiu, que Deus tem preparado. É uma coisa assim, indescritível. Você entendeu? É impressionante. A questão aqui do versículo 27, que o pastor falou que eu ia chegar, eu acho tão interessante porque eu fiquei assim, a minha infância toda, né, desde criança, o meu pai, quando ele assumia o culto, né, porque lá, geralmente, né, quando nós congregávamos tudo junto, era outro, um obreiro auxiliar que começava o culto, e na metade do culto passa para o pastor. Então, quando passava para o pastor, que no caso era meu pai, ele saudava os irmãos e falava assim, mas graças por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre falou esse versículo, né? E depois ele falava, se Deus é por nós, a igreja respondia, quem será contra nós? Senhor, meu pastor, a igreja respondia, nada me faltará. Só que como você cresceu ouvindo essas coisas, você nunca procura assim ter um entendimento sobre isso. Mas eu estava lendo esse versículo e eu percebi que esse versículo 57, ele está referindo aos versículos anteriores. Quando ele fala, mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, ele está falando sobre o quê? Que vitória seria essa? É a vitória da nossa salvação, é a vitória de uma coisa impossível. Quando no versículo 55 ele começa dizendo, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E aí eu fui procurar saber o que seria o aguilhão, né? O aguilhão seria uma ponta de ferro, né, que espetava. O símbolo mais usado para a morte hoje é uma foice, né? Uma foice torta, sei lá, um negócio assim. Então, quando falamos assim da morte, aí Paulo estava querendo dizer, cadê a sua arma? Cadê a sua arma, a morte? Vem agora com essa arma. Aí, o que eu acho interessante aqui nesse versículo, porque daí ele fala assim, onde está a morte, o teu aguilhão, ou seja, onde está a sua arma? Aí depois ele fala assim, onde está o inferno, a tua vitória? E depois ele dá uma explicação. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, a arma que a morte usa para nos devorar, essa arma se chama o pecado. Por quê? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Então a morte tem essa desculpa para nos levar dizendo, ó, você pecou, então vou te matar. Então essa arma que a morte está usando é o nosso pecado. Só que o nosso pecado, ele aqui no versículo 58 diz assim, perdão, no 6 diz,
O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a ferramenta da morte é o pecado. Aí depois ele vem dizer, e a força do pecado é a lei. O apóstolo Paulo vai dizer em outros textos que nós não conhecemos o pecado se não for pela lei. Então, a lei, ela nos aponta o nosso pecado. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Graças a Deus que ele nos livrou da lei. Ele nos livrou. Então, a partir do momento que Deus nos livrou da lei, através da sua graça, por intermédio de Jesus Cristo, a morte não tem mais domínio sobre nós. Ela não pode usar a lei para dizer, olha, isso aqui vai ser morto eternamente, porque está aqui na lei. Aí Jesus chega e fala assim, mas eu estou acima da lei. Aí acabou, né? Graças a Deus. É uma palavra muito profunda que nós não, sabe, lemos assim, graças a Deus, da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, e passa, né? Mas, na verdade, é um cântico de que Paulo está alegre ali, que ele não tem uma palavra para expressar, para dizer, nada vai nos condenar. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, pastor, nós já chegamos no final. Aqui já estamos na conclusão. Se o senhor quiser fazer mais alguma observação. Não, a gente tem mais 10 minutinhos. Agora deu a contagem regressiva dos 10 minutos. Tá. Aí pode ir até o final. O Thiago vai fazer uma perguntinha aí depois, quando nós encerrarmos, ele vai fazer uma pergunta. Sim. Então, na conclusão, aqui a conclusão eu vou ler, da revista. A conclusão diz assim: embrevecido, com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Amém. Pode abrir para as perguntas, pastor, já? Então tá bom. Pessoal, a gente tem, deixa eu dar uma maximizada aqui, que eu estava com as minhas telas divididas. Vamos lá, Tiago. Pode abrir aí. Pessoal, pode abrir. Quiser fazer alguma pergunta relacionada a essa ou até da semana passada, ainda dá para responder. Tá bom? Tá bom. Glória a Deus. Irmãos, eu estava ouvindo sobre a predestinação com a qual o pastor leu, que lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 9. E quando é predestinação, é um conceito difícil da gente usar assim. Então, eu sou predestinado, eu fui escolhido, porque a gente vê que Jesus ele não faz acepção, então ele deixa livre o caminho. A palavra mesmo dele vai dizer que todos são chamados, certo? Poucos escolhidos. E o versículo 9, ele fala uma coisa interessante, assim, ó, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Ou seja, ele nos deu uma vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos. Então, acho que em relação à predestinação, não era nem em relação a nós sermos escolhidos. Eu fui escolhido, né, já antes. Não, mas essa predestinação aqui citada se trata do sacrifício de Jesus, sendo ele o predestinado, o escolhido, e ele dando para a gente a oportunidade a qual nós temos de desfrutar tanta as grandezas que ele tem nos prometido, né? Essa era a minha questão. Eu até anotei aqui. E em relação às coisas, a grandeza que o pastor estava falando, eu acho interessante porque para a gente imaginar tudo aquilo que Deus tem para a gente é muito difícil. O pastor Levino falou, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu e não subiu ao coração do homem. E fica mais difícil ainda quando a gente lê Apocalipse, a gente vai ver a dificuldade de João em relatar para a gente o que ele viu, tanto que ele escreveu a maioria das coisas em metáfora, que ainda para quem não conhece ainda um pouco da cultura, fica mais difícil ainda de compreender a grandeza de Deus.
E em relação, o que me chama a atenção ainda mais é a predestinação. Que hoje ainda eu estava comentando a respeito disso com o Benjamar, nós falávamos, e eu não sei se o Levino pode explicar melhor isso aí, mas no meu ver, né, uma interpretação minha, eu acho que essa predestinação, ela está mais relacionada àquilo que Jesus fez do que inteiramente falando de nós mesmos. Certo, Levino? A respeito da predestinação, ela é uma questão que tem várias linhas, né? Várias não, vamos falar nas duas mais conhecidas, e eu concordo mais a respeito do que a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus. Acreditamos que nós temos base bíblica para isso também. Quando fala que Deus predestinou, eu concordo sim com você que está relacionado mais a Cristo, porque lá na eternidade já Jesus foi sacrificado como o Cordeiro antes da fundação do mundo. Então, se ele foi sacrificado antes da fundação do mundo, já está dando a garantia para todos aqueles que nele crê. Então, todo seria predestinado à salvação. Só que daí nós lemos vários textos bíblicos que Deus, ele nos predestinou, mas nós temos que aceitar isso, porque senão nós seríamos um robô. Se ele chegar e falar assim, não, você vai de qualquer maneira ser salvo, sendo que eu não quero ser salvo. Então, ele dá o direito do livre-arbítrio. Então, na verdade, a questão da predestinação, sim, ela está mais relacionada ao amor de Deus, que é algo inexplicável, que Jesus fez por nós. Então, a partir do momento que ele morreu por nós, ele já deixou predestinado. Então, já deixou salvo. Essa é a minha visão que eu tenho, né? Aí não sei se o pastor Marcos tem algo diferente para falar aí. Nós discutimos isso na lição passada. Depois, Thiago, você entra lá na segunda-feira passada, nós falamos sobre eleição e predestinação. Lá tem lá, acho que 1 hora e pouco. Está bem explicado, que eu assisti lá o vídeo, está bem explicadinho mesmo. Então, como o sacrifício de Cristo foi antes da fundação do mundo, no tempo de Deus, eu sempre falo que o tempo de Deus, o tempo Kairos, o nosso é Cronos. Você entendeu? Nós seguimos uma linha do tempo. Deus não segue essa linha do tempo. Ele vê passado, presente e futuro numa mesma estática. E outra coisa, ele é o alfa e ele é o ômega. Então, quando ele vê a eternidade lá no começo, ele já vê o sacrifício. Porque há uma confusão de predestinação, já discutimos isso junto com o Levino a respeito disso. Deus sabe se a pessoa vai para o inferno? Ele sabe. Você está entendendo? Infelizmente, ele sabe. Não é uma coisa que ele gostaria. Mas é o seguinte, é porque ele já está lá. Você entendeu? Eu estou falando que tem coisa que é muito, nós temos que abrir nosso entendimento. É porque ele já está lá, mas ele não interferiu nessa condenação. Deus não. Deus deu subsídios para que todos fossem salvos. Tanto é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos... Essa é a predestinação. Ele nos elegeu para a salvação e nos predestinou através de Cristo Jesus. Entendeu? Então, o sangue de Jesus abrange todo tipo de pecado. Agora, tem gente que não vai aceitar a salvação, porque não é por nosso convencimento. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, ele não está falando que você tem que obrigar, convencer, pegar pelos colarinhos e falar, você vai ser salvo. Não é assim, entendeu? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, será condenado. Então, a predestinação é assim, não é que eu fui predestinado para o inferno, então eu vou para o inferno. Deus já sabe que eu vou para o inferno mesmo. Deus já sabe, porque se eu não seguir os caminhos dele, eu vou para o inferno mesmo. Você está entendendo? Mas eu tenho uma opção, eu tenho a salvação. Ele me deu um caminho para escolher. Você está entendendo? Agora, se eu vou chegar até o fim lá, a Bíblia diz, aquele que for fiel até a morte, entendeu?
Tem que ser fiel até a morte para alcançar. Então, não sei se você entendeu. Qualquer coisa, você volta lá. Depois a gente termina, tá bom? Pessoal, tá terminando o tempo aqui. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Perfeito. Hein? Eu tenho uma do último versículo, que foi lido, falou, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, a força do pecado é a lei. E a lei a gente sabe que foi dada em Moisés, certo? Por quê? A lei? Porque a lei é a luz. É a luz que revelou o pecado.